Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, você está no canal Vamos Falar de Ações e essa tela bonita que vocês estão vendo aqui é uma planilha de dados históricos fornecidas diretamente no site de relacionamento com os investidores, de relação com os investidores da Irani. E aqui tem todas as informações contábeis da empresa, como DRE, balanço patrimonial, fluxo de caixa, endividamento, dividendos, de um determinado período. Nesse caso aqui que eu peguei aqui para vocês, o relatório é do quarto trimestre de 2025, que é o último resultado que a gente tem disponível. O que eu vou estar fazendo aqui é simples, nós vamos dar uma olhada nos números e na evolução deles. Depois, vamos calcular alguns indicadores básicos, como por exemplo, liquidez corrente, margem líquida, margem bruta, o que tiver disponível para a gente estar calculando de rentabilidade, de solidez da empresa. E depois a gente vai dando uma olhada no mercado para ver como que essa empresa está hoje. Lembrando, pessoal, que o conteúdo aqui ele tem fins educativos e informativos, então não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhuma ação, mas sim de explicar para vocês como é que funciona o DRE, o balanço patrimonial da empresa, e aprender a olhar alguns indicadores. No caso da Irani, é um caso prático e eu poderei fazer com outras empresas também, afinal, cada empresa possui as suas particularidades. Então, se você quiser ver alguma empresa em específico, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer trazer o vídeo para vocês. A primeira demonstração contábil que a gente vai estar observando aqui vai ser a evolução ano a ano do balanço patrimonial da Irani. Então, o que é o balanço patrimonial? O balanço patrimonial é uma foto da situação da empresa em determinado período. Por exemplo, no quarto trimestre de 2019, de 2020, no quarto trimestre de 2025. É como se eu pegasse naquele dia e tirasse uma foto do que a empresa tem e do que a empresa deve e transformasse isso em números. Então, no caso aqui, a gente vai estar observando a evolução desde 2019. O balanço patrimonial é composto por ativos e passivos e o patrimônio líquido. Primeiro a gente vai estar olhando para os ativos. Os ativos é aquilo que a empresa tem, que a empresa possui, que é o seu direito dela. Enquanto os passivos, que a gente vai olhar depois, é aquilo que a empresa deve, ou seja, que a empresa tem um credor sobre isso. Então, primeiro nós dividimos os ativos em dois segmentos, o ativo circulante e o ativo não circulante. Primeiro vamos dar uma olhada nos ativos totais da empresa e ver sua evolução, se a empresa está crescendo ou não. Começando aqui em 2019, a companhia possui um ativo total de 1,6, eu estou arredondando aqui, tá? Então 1,6 bilhão de reais. Para 2020, a companhia evoluiu para 1,8 bilhão. Em 2021, ela evoluiu para 2,3, 2,4 bilhões. Para 2022, a empresa deu um salto de 1,2 bilhão de reais, evoluindo para 3,5 bilhões. Depois, teve uma pequena retração para 3,467, então recuando um pouquinho. Para 2024 a empresa volta a crescer 3,6 bilhões de reais e para 2025 ela fecha o ano com quase 4 bilhões de reais. Dentro dos ativos, nós temos os ativos de curto prazo, que são chamados de ativo circulante. Aqui nós conseguimos algumas informações, como por exemplo, o caixa da empresa, aquilo que a empresa tem na conta corrente disponível para uso. As aplicações financeiras, aquelas aplicações financeiras de liquidez que a empresa pode resgatar, que também acaba sendo uma disponibilidade que está à disposição da empresa para usar no momento que achar melhor. Contas a receber de clientes, então as vendas que ela tem a receber, mas que no momento de ter levantado o balanço ela ainda não recebeu, mas esses recebimentos vão acontecer dentro de um ano. E aí temos outras informações, como tributos a recuperar, IRPJ e CSLL, que seria a contribuição sobre o lucro líquido, ativos não circulantes mantidos para venda, bancos, conta vinculada, outros ativos, swap e também os estoques da companhia. Então tudo isso compõe um ativo circulante. Basicamente, quanto mais para cima a informação, quanto mais perto do caixa, mais rápido a empresa consegue transformar aquilo em dinheiro. Então o estoque ela consegue transformar em dinheiro? Consegue, realizando a venda desse estoque. Ou seja, isso aqui é aquele capital que a empresa está girando no curto prazo. Olhando a questão de caixa e das aplicações financeiras. Em 2019, a companhia reportou 80 milhões de reais em nenhuma aplicação financeira. Depois ela evoluiu para 346 milhões de reais, somando os dois itens. Depois, para 2021, ela foi para
mais de meio milhão, 506 milhões de reais. Evoluiu para 1 bilhão em 2022, em 2023 foi com 600 milhões, em 2024 manteve 600 milhões e para 2025 ela fecha com caixa de 839 milhões. Os ativos circulantes da empresa também cresceram nesse período, então foi lá de 500 milhões para quase 1,4 bilhão de reais. Agora, os ativos não circulantes são aqueles ativos de longo prazo que a companhia demora um pouquinho mais para converter em dinheiro. Por exemplo, as contas a receber de clientes de longo prazo são aquelas contas que ela vai receber, mas que passam de um ano. E também seria aqui no ativo não circulante o mais rápido a se transformar em dinheiro. Temos alguns tributos, depósitos judiciais, ativos biológicos e aqui nós conseguimos observar o patrimônio imobilizado da empresa. Quando a gente olha o ativo imobilizado da companhia, nós vemos que ela saiu de 669 milhões em 2019, atingindo quase 1,7 bilhão em 2025. E aqui você consegue observar a evolução ano após ano. Agora, uma coisa que você vai reparar quando a gente correlacionar os ativos e os passivos é que o número do ativo total é o mesmo do passivo total. Isso é obrigatório, tem que ser dessa forma, é por isso que se chama balanço, porque o ativo ele é igual ao passivo. Só que o passivo ele é composto por, vamos falar assim, duas contas contábeis principais. O capital de terceiro, que seria o passivo circulante, o passivo não circulante, e o capital próprio, que é o patrimônio líquido. E o patrimônio líquido, vou explicar também, mas ele é diferença entre os ativos totais da empresa menos o passivo circulante e o passivo não circulante. Então, quanto mais ativos a empresa tiver e menos passivo circulante e não circulante ela tiver, maior é o seu patrimônio líquido. Dentro do passivo circulante, nós temos uma evolução de 430 milhões de reais para 503 milhões de reais. E fazendo uma breve correlação com o ativo circulante. Veja que o ativo circulante saiu de 500 milhões para 1,4 bilhão. Então ele quase triplicou nesse período de 2019 a 2025. Enquanto o passivo circulante saiu de 430 para 500 milhões de reais. Evoluiu praticamente 70 milhões de reais nesse período. Isso significa que o caixa da empresa de curto prazo, a sua solvência de curto prazo, foi reforçada, porque os seus ativos circulantes cobrem várias vezes o seu passivo circulante, o que mostra que dentro de um ano a empresa teria capacidade de arcar com seus compromissos. Lembra que o passivo é aquilo que ela deve, então temos aqui empréstimos e financiamentos, passivo de arrendamento, os fornecedores que ela tem para pagar, os dividendos que ela tem para pagar, obrigações tributárias, os impostos, enfim, até as debêntures que ela pode emitir, entre outros itens que compõem o passivo circulante. O passivo não circulante tem a mesma lógica, só que voltado para o longo prazo. Aqui sim teve uma evolução maior do passivo não circulante. Então, quando a gente olha, lá em 2019, a empresa tinha um não circulante de 812 milhões. E agora ela evoluiu para quase 2 bilhões de reais no passivo não circulante. Agora vamos falar um pouquinho do capital dos sócios, que seria o patrimônio líquido da empresa. Então, quando a gente pega os ativos totais da companhia e retira aquilo que ela deve, o que sobra é patrimônio líquido. Lá em 2019, ela tinha um patrimônio líquido e ter patrimônio líquido positivo, obviamente, é um fator muito bom e muito importante. Em 2019, a companhia tinha 336 milhões de reais de patrimônio líquido e evoluiu até que em 2025 ela chegasse a 1,4 bilhão de reais em patrimônio líquido. Perceba o que aconteceu nesse período. Houve integralização do capital social, aumentou o capital social da empresa, saiu de 160 para 600 milhões de reais. A reserva de lucros também cresceu, ou seja, a companhia lucrou e incorporou na sua reserva de lucros, que saiu de quase 12 milhões para aproximadamente 700 milhões de reais. As reservas de capitais se mantiveram. As ações em tesouraria teve um período que aumentaram aqui, isso acontece por conta de algum efeito de recompra das ações. De uma forma ampla, então, o patrimônio líquido da Irani subiu. Agora que já falamos do balanço patrimonial da Irani, vamos passar para a DRE, que seria a demonstração do resultado do exercício. Então aqui mostra as vendas que ocorreram, os custos que a empresa teve, as suas despesas, e aí a gente calcula também, começa a entender como que a empresa ela se desempenha e evolui ano após ano. Então quando a gente olha para 2019, a receita líquida da venda dos seus bens, serviços, né? A Irani é uma empresa que trabalha ali com papel, embalagens. Lá em 2019, ela tinha uma receita de
898 milhões de reais, que evoluiu para 1 bilhão 686 milhões de reais. E a empresa ela trabalha tanto no mercado interno quanto no mercado externo. 90% do que a empresa vende é no mercado interno, ou seja, nacional, Brasil, recebe em reais. E um pouco mais de 9% do que ela vende é do mercado externo, ou seja, recebe em moeda estrangeira. Quando a gente olha para os custos dos produtos vendidos, né, porque a empresa ela tem a sua receita da venda, mas ela tem o custo para produzir aquilo. Nós temos uma dedução de 65% atualmente da sua receita através dos custos. Essa margem era menor anteriormente, ou seja, lá em 2019, quando eu falo a margem menor, eu estou olhando aqui para a margem bruta, né? Então, quando eu falo lá em 2019, 71% da receita era custo dos produtos. Passou o tempo, o custo reduziu quando a gente olha e compara com a receita. Então, as margens melhoraram. Lá em 2019, uma margem bruta de 29,9%, que evoluiu para 2020, 2021 para a casa dos 30%, e em 2025, uma margem bruta de 41,5%. Isso pode demonstrar uma eficiência da empresa em conseguir repassar os preços e passar por momentos de crise com mais tranquilidade. Depois da mercadoria vendida, nós começamos a olhar as despesas operacionais, qualquer coisa que influencie ali a operação da companhia. Deduzindo as despesas operacionais, nós temos o resultado antes do resultado financeiro e dos tributos, que em 2025 foi de 447 milhões de reais, ficando abaixo apenas de 2022, onde a companhia teve 579 milhões de reais de resultado antes do resultado financeiro dos tributos. Então essa linha aqui é o resultado da operação da empresa. Aqui a gente não está considerando o pagamento dos seus empréstimos, a gente não está considerando a receita das suas aplicações. Aqui a gente está considerando o que a empresa recebeu das vendas e o que ela pagou para poder operar e para produzir os seus produtos. Depois nós podemos colocar o resultado financeiro. Lá em 2019 a companhia tinha um resultado financeiro negativo de 234 milhões de reais, ou seja, ela pagava no ano 234 milhões em empréstimos. E atualmente esse número caiu para 130 milhões de reais. Quando a gente olha o resultado antes dos impostos, já deduzindo os seus empréstimos, etc., nós temos uma margem de 18,8%. Olhando depois, nós temos o pagamento dos impostos, até que nós chegamos no resultado líquido do período, que em 2025 foi de 242 milhões de reais, uma queda frente a 2024, 2023, 2022 e 2021. Ou seja, o resultado líquido nesse período de 2025 acabou sendo inferior aos exercícios passados, mas gerou mesmo assim uma margem líquida de 14,4%. Agora nós vamos passar para a evolução dos proventos da empresa, o quanto que ela pagou de dividendo ano após ano, para depois a gente já ir para os indicadores. Depois você pode baixar esse documento, procurar ele no site de RI e entender melhor como que funciona, olhar linha por linha. Aqui é um panorama geral. Lá em 2019, a Irani distribuiu 3,8, arredondando, milhões de reais na forma de proventos, o que representava 2 centavos por ação. Para 2020 foram 16 milhões praticamente, que deu 6 centavos por ação. Para 2021, 89 milhões. Em 2022, 158 milhões. Em 2023, 205 milhões. Foi o exercício que a companhia mais distribuiu dividendos. Em 2024, 126 milhões. E em 2025, 159 milhões. Aqui nós também não estamos considerando a recompra de ações que a Irani vem realizando com frequência. Nos últimos 12 meses, então, 169 milhões de reais distribuídos em forma de proventos, o que representa 73 centavos por ação. E aqui, se você arrastar para o lado, você pode ver como que a empresa fez trimestre por trimestre, até porque a política de pagamentos da Irani é trimestral. Para finalizar nosso conteúdo, eu vou trazer alguns indicadores conforme eu combinei com vocês. Primeiro eu vou começar pelos indicadores de solidez, que são esses que vocês estão vendo na tela. Existem mais, mas eu vou focar apenas nesses, que é um conteúdo introdutório para você aprender e aprender a calcular também. Então na tela está o nome do indicador e a forma de cálculo dele logo abaixo. Também vamos trazer alguns indicadores de alavancagem, eu vou trazer 2, que é o dívida líquida sobre EBITDA e também a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, e também 2 indicadores de rentabilidade. Aqui no caso do Irani, você poderia incluir o ROIC também, mas aí no caso, se você entrar na apresentação de resultados, ela mesma divulga o ROIC, o custo de capital dela.
Então, no caso, vou estar utilizando o ROI e o ROA, que são mais básicos para a gente já colocar direto ali na nossa planilha. Começando então pelos indicadores de liquidez, liquidez corrente, seca e imediata, e eu vou explicar um pouquinho deles também. A liquidez corrente, ela relaciona os ativos circulantes da empresa frente aos seus passivos circulantes. Basicamente, ele mede a solvência da companhia de curto prazo, considerando tudo que ela tem no curto prazo, sendo circulante dela. Você vê que a Irani tinha um indicador de 1,17, ou seja, para cada R$1 que ela devia no curto prazo, ela tinha R$1,17, então cobria essa dívida. Conforme o tempo foi passando, esse indicador para a Irani foi melhorando e atualmente ela possui 2,77 de liquidez corrente. Para cada R$1 que ela deve no curto prazo, ela possui R$2,77 cobrindo esse valor. A liquidez seca é bem similar à liquidez corrente. A única diferença é que nós tiramos os estoques, então nós consideramos disponibilidades, contas a receber, menos os estoques. No caso, você vê que o indicador cai. Então, lá em 2019, 0,99, abaixo de 1. Para 2020, ela já tinha um indicador positivo e atualmente o indicador é de 2,5. Cobrindo então suas obrigações de curto prazo. A liquidez imediata já ela é bem mais rigorosa. A gente considera a disponibilidade, caixa e aplicação financeira da empresa. Então você vê que em 2019 o indicador estava 0,19. Então para cada R$1 que a companhia devia no curto prazo, sendo fornecedores, salários, etc., a companhia tinha apenas 19 centavos de disponibilidades. Hoje o patamar da Irani mudou. Ela possui um indicador de liquidez imediata de 1,67. Para cada R$1 que ela deve no curto prazo, só suas disponibilidades cobrem e sobram 67 centavos. Agora falando sobre os indicadores de alavancagem, a própria Irani aqui no endividamento, ela traz a composição da sua dívida e ela mesma calcula a dívida líquida sobre EBITDA. Então olha só, lá em 2019 o indicador estava em 3,4, mostrando uma alavancagem maior. Atualmente a dívida líquida sobre EBITDA ajustado da companhia é de 1,99. Isso significa que a companhia demoraria mais ou menos 2 anos para que com seu resultado operacional ela pagasse toda a sua dívida líquida. Claro que quanto menor esse indicador, melhor. Mas nós precisamos entender a política da companhia e verificar se está dentro da sua conformidade, da sua zona de conforto de endividamento e de alavancagem. No caso, a Irani, ela trabalha com mais ou menos 2,5 vezes o EBITDA, e estando abaixo disso, está num momento confortável. O outro indicador é a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Isso mostra o quanto a empresa deve e relaciona com o capital próprio dela. Acima de 1, normalmente é um indicador ruim. Era a situação da Irani em 2019. 2,16 vezes. Ou seja, a companhia precisava de mais de 2 vezes seu patrimônio líquido para pagar sua dívida. Isso mostra a necessidade de capital recurso próprio. Para 2020, a situação já melhorou. Foi para 0,31 e atualmente 0,65. Então a companhia possui mais patrimônio líquido do que dívida líquida. E para finalizar, os indicadores de rentabilidade, que são o ROI e o ROA. O ROI, ele calcula o retorno sobre o patrimônio líquido. Lá em 2019, a Irani, ela reportou um resultado líquido negativo. Então o ROI foi negativo em menos 0,23%. Atualmente, o ROI da Irani está em 16,67%. O ROA é um cálculo bem parecido, só que ele relaciona com os ativos da empresa. Lá em 2019, negativo em 5%, e agora em 2025, positivo em 6,13%. Quando foi o auge da Irani nesses dois indicadores? Falando de ROI, foi em 2022 com 33%, e falando de ROA, foi em 2021 com 12,06%. E como dica para finalizar esse vídeo, uma coisa que eu falo para vocês não deixar de lado e sempre lembrar que lucro líquido é diferente de geração de caixa. Então você precisa olhar também o fluxo de caixa da empresa, que ela mesma divulga para você. Então aqui você consegue ver o caixa gerado nas operações, o quanto ela teve que desembolsar de investimentos, financiamentos e qual foi o fluxo de caixa livre da companhia, se cresceu ou se reduziu. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito e deixa nos comentários uma empresa que você quer ver a gente discorrendo sobre o balanço. Vou ficando por aqui, participa do nosso grupo do Telegram. Até a próxima e tchau!